Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. E hoje vamos falar sobre Superman, a história de Christopher Reeve, que é um documentário que saiu aí nos cinemas. E vamos falar sobre esse documentário aí que, cara, muito foda. Acho que é um dos melhores que eu já vi. Assim, é um dos melhores que eu já vi porque, pô, mano, do Superman, né? Vamos deixar assim, porque, cara, é sensacional. Eu gosto muito desse personagem, eu gosto muito do cara que interpretou, que é o Christopher Reeve, então acho que é um dos documentários muito foda assim, sabe? Que mexeu muito comigo. Então, já deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva aí no canal e bora falar sobre esse documentário. Mr. Grieve currently has no movement or spontaneous respiration. Superman? Crazy. Just that simple little thing over the horse. I'd ruined my life and everybody else's. I won't be able to ski, sail, throw a ball to Will. Won't be able to make love to Dana. Maybe we should let me go. Bom, eu creio que assim, todas as pessoas assim têm um personagem que mexe muito com elas. E eu creio que o Superman é um personagem que mexe muito comigo. Até porque ele fez muito parte da minha infância. Eu acho que é um dos heróis que eu mais gosto. Não tem nenhum que bata de frente. Aí vocês podem falar, pô, mas Superman, só porque ele é poderoso, só porque ele é imortal, à prova de balas e não sei o quê. Eu prefiro muito mais o Batman. Cara, isso aí é coisa sua, entendeu? Vai ficar com o Batman lá, que tem os traumas dele e que você se identifica com ele. Porque eu gosto muito do Superman e eu gosto muito de como é feito o Superman, né? Existe uma coisa aqui que o que tá muito mais em alta é o Batman, lógico. O Batman teve vários filmes dele muito bons lá, enquanto o Superman só teve o filme do Christopher Reeve que fez muito sucesso naquela época, e aí teve outros Supermans que veio também com o tempo. E assim, nem todo mundo aceita esse super-herói e falam que é muito difícil trabalhar o personagem Superman. Até porque teve o universo do Zack Snyder agora, e você vê que o Henry Cavill talvez recebeu muitas críticas sobre a atuação dele, sobre que ele só fazia parte do Superman, nunca tinha uma parte tão aprofundada do Clark Kent, e o Superman era aquele tipo de Deus, sabe? Aquele cara mitológico, aquele Deus que, nossa, é discutível o filme inteiro lá no Batman vs Superman. E eu creio que foi uma abordagem que o Zack Snyder queria abordar, entendeu? Era um assunto que ele queria pôr no filme dele. Porém, talvez não combinou tanto com o que é esse personagem. Lógico que ele tem os poderes dele, que ele tem super força, tem super velocidade, ele parece um deus voando, ele sabe voar. Então, assim, eu entendo o quanto esse personagem é poderoso. Mas existe também uma parte do personagem que é muito interessante, cara. É um personagem que foi construído ali e que dava para ser explorado mais. E falando agora sobre o documentário explora o que foi esse Christopher Reeve que interpretou esse Superman, né? Porque ele deu uma característica nesse Superman que faz do Superman dele ser único, sabe? Tanto em atuação, quanto em carisma, quanto em, cara, mesmo que sendo naquela época, os efeitos até que eram ok, entendeu? Não são uns efeitos, nossa, espetaculares, os efeitos, puta que pariu, não tem uma história mirabolante que, caralho, que foda, sabe? Até porque no final do primeiro filme, o Superman volta no tempo girando o planeta ao contrário, e isso não faz nenhum sentido, mas é especial tanto pela atuação do Christopher Reeve, tanto quanto o Superman que ele fez ali, cara. É tão icônico que você, quando vê o Christopher Reeve, ou o filme do Christopher Reeve, você não imagina outra pessoa fazendo aquilo, né? E agora, falando sobre o documentário, eu falei um pouco do que eu gosto do personagem, né? Do que me encanta tanto nele. O documentário aborda a história desse cara, né? Aborda a história do Christopher Reeve, que fez esse personagem icônico. E é simplesmente muito bom esse documentário.
Porque, assim, existe uma coisa que um documentário faz de ser, às vezes, uma coisa de uma série, entendeu? É uma coisa episódica, que todo episódio vai ser mostrado uma parte da vida daquele tal personagem que eles estão abordando. Então, ou aquele assunto que eles estão abordando no documentário, né? E aqui, como é um filme, é tudo talvez um pouco mais rápido, um pouco mais resumido. E eu creio que eles conseguiram resumir muito bem a história desse cara, entendeu? Tem sim aquela parte de que você se emociona, tem a parte que você, caralho, muito foda, sabe? O cara, ele era muito foda em fazer isso, ele atuava muito bem, olha o sucesso que ele fazia naquela época, olha as entrevistas que ele dava, que muito foda dele falando sobre o personagem Superman. Teve a questão dos filhos dele também, que é muito foda também, mas também tem a parte em que joga pra uma coisa que, tipo assim, ele errava também, sabe? Uma coisa do documentário que é muito legal de ver, sempre vai abordar vários tipos de assuntos ali que rolou na época, que aconteceu na época, e eles abordam esses assuntos mais na questão da família do Christopher Reeve, da família Reeve. Porque, assim, mostra no documentário que o pai dele talvez não tenha sido um pai totalmente que apoiava ele em tudo, sabe? Era um pai que, tipo assim, talvez seria um pouco mais rigoroso, um pouco mais cobrador, assim, de cobrar dele fazer alguma coisa. E o documentário fala que o Christopher Reeve, ele ficava meio assim, querendo sempre orgulhar o pai dele, tentando fazer com que ele se orgulhasse dele, mostrando que ele queria fazer uma coisa especial, né? E essa coisa da família do Christopher Reeve é bem abordada, sabe? Mostra também a primeira namorada do Christopher Reeve e a namorada que ele teve 2 filhos, e mesmo tendo 2 filhos e ficando bastante tempo com ela, eles não se casaram. Então, tipo assim, não conta como primeiro casamento. Só que esse tema também é abordado, sabe? Dele tá naquele auge dele lá, do primeiro filme e do segundo filme, e naquele momento ele tava com ela lá, que foi a primeira namorada dele. Então são abordados esses assuntos de família que o Christopher Reeve teve, que ele tava fazendo tanto sucesso. As pessoas perguntavam sobre o relacionamento do Christopher Reeve e da Gayle Exton. E perguntavam, tipo, pô, quando vocês vão casar? Quando que vocês vão fazer aquilo? Então, assim, era uma coisa muito recorrente que acontecia naquela época, e o Christopher Reeve dava aquelas mancadas, né, tipo, errei, fui moleque. Só que, então, mostra um outro lado do Christopher Reeve, sabe? Mostra um lado que talvez a gente não tinha conhecido ainda, um lado de, tipo, pô, ele não é totalmente perfeito, ele é um ser humano, como todo ser humano é, e é interessante, entendeu? Não mostrar só o lado bom, mostrar o lado dele também, depois do acidente dele, que ele caiu do cavalo e ficou paraplégico e tal, mostra ele também numa fraqueza, de que ele tava querendo, meio que tentando lutar, mas ele não sabia se ele ia sobreviver àquilo. E é abordado também sobre ele ter depressão, né? Sobre ele ter, cara, vários tipos de quedas ali, sabe? E é uma coisa legal do documentário, é que, tipo assim, tem uma estátua meio que mostrando o Superman ali voando no espaço, e nesses momentos que eles mostram esses momentos de fraqueza, vamos dizer assim, do Christopher Reeve, mostra a Kryptonita meio que corroendo o corpo dessa estátua, né? Como se fosse a Kryptonita em ação, como se fosse ele enfraquecendo, né? Naquele certo momento. E é muito legal essa dinâmica da estátua, e quando ele tá no auge no espaço, sabe? Tudo colorido, e quando ele tá em queda, a estátua cai no abismo do espaço. Então, é bem legal essa dinâmica do documentário, e mostrando sempre esse lado, às vezes, do Christopher Reeve de tentar lutar contra aquilo, mas às vezes ter uma recaída, sabe? De ele não tá 100% ali. Você tem a questão da Dana Reeve ali, sempre do lado dele, que foi a segunda esposa dele. E, enfim, dela tendo que apoiar ele, tendo que cuidar dele, tendo que fazer
praticamente tudo por ele, né? Mas mostra também uma coisa de amor ali da Dana Reeve pelo Christopher Reeve, né? De cuidar dele e de ter um amor por ele ali ainda. Então, acho muito foda essa parte também, dela ser uma das personagens principais ali também, não só o Christopher Reeve, por ter o nome dele no título, né? Mas, enfim, mostra toda essa questão de família, sobre essa questão de que, tipo, no começo do documentário ele não acreditava muito nisso, por causa um pouco do pai dele, aí aparece as entrevistas dele dando entrevista sobre casamento, sobre ele falando que casamento era meio que complicado pra ele, e aí mostra lá na frente do documentário depois que ele é totalmente uma pessoa diferente quando conhece a Dana Reeve, e ele fala que depois de 5 anos ele vai lá e casa com ela, e aí tem até uma parte lá do documentário que eles mostram a parte do casamento ali, dele e dela, e ela faz até uma piada, pô, só foi 5 anos aqui pra gente se casar. Então, assim, é muito interessante, sabe? É uma coisa que me pegou muito. Eu acho que eu chorei umas 2, 3 vezes nesse documentário. Mas é porque, cara, é muito foda, cara. É muito foda você ver aquele cara ali que representa muito pra você, sabe? Que representa um personagem muito icônico pra você. E que você fala, caralho, mano, que foda, sabe? Olha o que aconteceu com ele, olha o que ele passou, sabe? Se você olhar o documentário assim, muitas vezes o documentário puxa uma coisa que ele tá no auge, sabe? De ser um astro, de, cara, fazer vários filmes e ser um galã. E aí depois o documentário puxa para um outro lado, que é ele numa cadeira de rodas, preso numa cama, cara, precisando de aparelhos para respirar. Então, isso cara, tocante, entendeu? É uma coisa muito forte mesmo, e o que o documentário sabe fazer. Eu achei que o documentário ia puxar muito mais pra uma parte, tipo assim, vamos colocar ele no auge, e aqui é só decadência. Não, eu acho que ele faz uma boa mesclagem ali de mostrar o auge dele, mostrar ele no momento de fraqueza, e aí do momento de fraqueza naquela partezinha assim, ele mostrar um pingo de esperança. Então, acho que o documentário trabalha muito bem essa história do Christopher Reeve. É um documentário muito foda. Creio que quando chegar no HBO Max ou no Max, vai estar dublado. Eu assisti legendado no cinema. Fui assistir filme legendado. É a primeira vez que eu assisto filme legendado, assim. E eu creio que foi uma das experiências mais foda que eu tive, mano. Acho que não tem muito do que eu colocar de defeitos nesse documentário, porque eu acho que não tem. Talvez por eu ser muito fã do cara e muito fã do Superman, pode ser, mano, mas esse documentário é sensacional. Acho que ele mostra muitas coisas particulares do Christopher Reeve, e os filhos dele também falam no documentário sobre o casamento dele, sobre como que foi na hora da morte do Christopher Reeve, e essa parte chega a ser muito tocante também. Cara, é um negócio que realmente te emociona, sabe? Se você não chorar pelo menos uma vez nesse documentário, você não tem coração, tá? Porque estamos falando de um cara, um ser humano, entendeu? Esse personagem do Superman fez parte da carreira dele, sim, foi uma parte importante, mas o documentário chega a sempre tocar no nome dele, falando que, tipo assim, ele não é só o Superman, sabe? Ele é esse cara aqui, ele se chama Christopher Reeve, ele fez muito por outras pessoas da mesma condição dele, sabe? Ele teve um momento ali que teve uma virada de chave na cabeça dele, em que ele falou assim, cara, eu tô nessa situação, eu quero ajudar pessoas que estão na mesma situação que eu, sabe? Tem pessoas que precisam mais que eu também, tem pessoas que nem têm os equipamentos, o dinheiro que eu tenho, então, cara, vamos ajudar. E aí teve a Fundação Christopher Reeve, cara, então é uma coisa icônica, sabe? De você ter o ator ali e ele não ser só aquele personagem que você conhece só pelo Superman, sabe?
e ser reconhecido por outras coisas que ele fez. E eu falei sobre a Dana Reeve também, sobre ela ser uma das principais, muito foda também. Ela descobriu um câncer de pulmão que ela tinha, né? Depois que o Christopher Reeve morreu, ela foi descobrir esse câncer. E nesse momento, cara, eu pensei que foi coisa de anos depois, mas não, foi pouco. Quase um ano, assim, que ela descobriu, depois da morte do Christopher Reeve, que ela tinha esse câncer. E aí, logo depois, ela acaba falecendo também. E o William Reeve, né, que é o filho do Christopher Reeve, da Dania, chega a tocar nesse assunto, sabe? De que, tipo, cara, em pouco tempo ele perdeu o pai dele, que era um pilar para ele, o Christopher Reeve. Ele perde a avó também, se eu não me engano, a avó Reeve, que ela é pouco abordada também. E ele perde a mãe dele também, a Dana Reeve. Então, assim, chega a ser... Caralho, mano. Pô, deve ser muito pesado, sabe? Pesado mesmo. E aí o Matthew Reeve vai lá e cuida do William, junto com a outra irmã dele. Então, assim... É um negócio que toca demais. É um documentário muito bom. Acho que nesse momento que a DC está vivendo, de fazer um novo universo, de fazer com novos personagens, esse documentário foi muito importante. Tá tendo um murmurinho aí também de que quando o James Gunn viu esse documentário lá no Festival de Cannes, ele falou para o Warner Bros, pô, mano, a gente tem que comprar esse negócio, porque a gente não pode deixar outra distribuidora distribuir esse filme nos cinemas, tem que ser a Warner, entendeu? Aí a Warner vai lá e compra, e nos prepara também para o que vai vir ano que vem, né? Porque vai ter um novo Superman, dirigido pelo James Gunn, então a minha expectativa tá muito alta. Depois desse documentário aqui, minha expectativa tá muito alta também. O Matthew Reeve aparece no Superman, do James Gunn, já foi confirmado que ele vai fazer uma participação especial lá. Então, assim, muito foda, tá? Muito foda mesmo. Creio que essa nova fase da DC Comics promete muito. E, cara, que documentário foda. Que documentário foda mesmo, sabe? Muito bom mesmo. Bom, deixa aí nos comentários se você assistiu já o documentário do Christopher Reeve. Se você não assistiu, vai assistir. Tá legendado, então infelizmente só vai ter assim por enquanto. Mas quando sair, eu acho que no HBO Max vai estar dublado. Mas enfim, deixa seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva aí no canal e até a próxima. Falou! Now my definition is completely different. I think a hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. I wouldn't have missed this for the world.